Olá pessoal, estamos de volta agora para a unidade 4 da nossa disciplina de Geografia da População. Então, um roteiro muito breve sobre a nossa última aula desta disciplina. Nós estaremos tratando sobre a formação da sociedade brasileira, a demografia da população brasileira e alguns dados sobre a população brasileira. Então, vamos centrar essa nossa aula na geografia da população, aqui especificamente do nosso país. Então, para nós tentarmos compreender, ou pelo menos relembrar a formação da nossa sociedade, nós temos que perceber que antes da chegada dos colonizadores, dessa história que nos contam aí da colonização portuguesa no Brasil, mas que antes da chegada destes europeus, nós já tínhamos uma população aqui no nosso país, onde hoje é o nosso país, que é a população indígena. Então, eram essas pessoas que viviam aqui, de acordo com alguns pesquisadores, este quantitativo superaria aí 1 milhão de habitantes, ou seja, 1 milhão do que hoje nós chamamos de indígenas. Então, no censo de 1991, já eram cerca de 360 mil indígenas. As condições de trabalho e as doenças trazidas pelos colonizadores foram responsáveis por grande quantitativo de desaparecimento desses índios, além de serem caçados pelos europeus. Então nós tivemos uma dizimação indígena aí muito grande no princípio do que foi historicamente entendido e denominado enquanto colonização. Então, calcula-se que entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4 milhões de negros foram trazidos ao Brasil. Então, aqui nós já estamos tratando da segunda categoria de pessoas que formaram o que nós temos hoje de brasileiros, que eram os negros. Então, nós já tínhamos os indígenas e os negros que são trazidos da África. Então, eles se encontraram nos estados Maranhão, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Eles que eu me refiro são os negros, devido às condições socioeconômicas a que foi historicamente submetido esse grupo. Apresenta atualmente menores índices de qualidade de vida, sendo muitas vezes vítimas de atitudes discriminatórias ou preconceituosas. Então, não é novidade para ninguém. Nossa população brasileira, que tem um percentual extremamente alto de pessoas de origem negra, mas ainda convivemos com os resquícios de um processo de pressão e de negação também em relação à população brasileira, o que leva essas pessoas a estarem, na sua maioria, ainda restrito a grupos sociais menos favorecidos e menos atendidos pelas políticas públicas brasileiras, que nós podemos aí incluir, de princípio, educação, saúde, segurança, dentre outros. Então, a população brasileira, conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esta população possui um total de 190 milhões de habitantes. Dados recentes, que a população já ultrapassa os 200 milhões de habitantes. Então, nós, de acordo com alguns dados mais atuais, nós já passamos dos 200 milhões de habitantes. Esse elevado contingente populacional coloca, então, o país entre os mais populosos do mundo. Então, o Brasil ele ocupa hoje o 5º lugar entre os países mais populosos, sendo superado apenas pela China, pela Índia, pelos Estados Unidos e pela Indonésia. Então, o Brasil está aí entre os 5 países mais de a maior quantidade de população. Nós vamos apresentar alguns gráficos que vocês podem olhar com calma para tentar compreender esses dados da população brasileira, como que ela cresce de 2000 para 2010, no intertexto de 10 anos, ele passa de 166 milhões para 190 milhões e já chegando atualmente aos 200 milhões. As regiões, como que elas se desenvolvem, então elas crescem populacionalmente, então nós vamos ter aí
algumas regiões crescendo percentualmente mais que outras, mas em quantidades absolutas diversifica aí de estado para estado. Então nós temos a região norte com crescimento de 2,98%, nordeste com 11,18%, o sudeste com 10,97%, a região sul com 9,07% e a região centro-oeste com um crescimento de 20,74% da população. E aí você também pode fazer essa análise de acordo com cada estado. Mais um gráfico que ele nos apresenta aqui já a distribuição da população brasileira pela cor da pele. É interessante a gente perceber esta distribuição, porque nós vamos identificar onde estão o maior quantitativo de brancos, de pretos, de pardos. Então, estes dados que são de 2010, eles nos revelam que em 2000 nós tínhamos uma população que se auto-identificava enquanto branca de 53,74%, já em 2010 47,7%. Os pretos, eles se auto-identificavam enquanto pretos 6,21%, e em 2010 7,6%. Os pardos se auto-identificavam 38,45%, e já em 2010 43,1%. Os amarelos se auto-identificavam 0,45% e agora em 2010 1,1%. Então, se nós somarmos os pretos e os pardos atualmente, que se auto-identificam preto e pardos, vamos ter aí 50,7% de pessoas, ou seja, mais pessoas se auto-identificando enquanto pretos e pardos que brancos e amarelos, certo? Que motivo levam às migrações? Então, assim, migração, que é um movimento populacional, que nós já vimos em outro momento, eles têm uma razão para acontecer. Então, que razões são essas? O que é migrar? Migrar é o deslocamento. O ato de migrar é complexo e envolve desejos, sofrimento, esperanças. Então, não é do nada que acontece, ele acontece por alguma situação. Então, ao longo da história, podemos citar exemplos que envolvem tais aspectos. Os milhares de escravos que foram trazidos à força para o Brasil, ou seja, uma migração forçada, durante o período colonial. Então, qual era o objetivo ali? Era deles virem para o Brasil? Não. Era um objetivo das pessoas que tinham poder aquisitivo, poder da dominação, de transformarem esse ato em um ato econômico, lucrativo. Então, um objetivo que não era das pessoas que foram deslocadas, mas sim de quem os deslocava. Migrações internacionais são as migrações que se dão de um país para o outro. As migrações forçadas são aquelas que ocorrem sem a anuência daquele que está sendo deslocado, sem a concordância. E aí você tem vários aspectos políticos, econômicos, dominação, que influenciam esse processo de migração. As condições de extrema pobreza de um estado, de uma população, de um país, ele vai levar aquele grupo social a se deslocar para outro, como que acontece hoje com os migrantes que vêm para os Estados Unidos, que vão para a Europa, que vêm para o Brasil. A Venezuela é um exemplo atual disso. As pessoas procuram essas melhorias, não é porque eles querem abandonar seu país de origem, mas porque eles precisam buscar novas formas de viver. Aqui nós já tratamos da taxa de natalidade. A taxa de natalidade, que também nós já tivemos um entendimento inicial, que se refere ao número de nascimento para cada grupo de 1.000 habitantes. Então, a taxa de natalidade no Brasil, se nós formos fazer uma análise dos anos de 1940 a 2010,
nós vamos ver que ela varia entre 44 até diminuindo, essa taxa de natalidade vem diminuindo anualmente até chegarmos o ano 2000, que chega em 18,7%. Então você vê que há aí um declínio muito grande, principalmente entre os anos 60 e o ano 2010. Fatores que contribuíram para a queda nas taxas de natalidade e mortalidade. Então, alguns fatores eles contribuem diretamente para a queda da taxa de natalidade e também da taxa de mortalidade que nós vimos em slide anterior, em telas anteriores. A taxa de mortalidade vem sendo reduzida mais rapidamente do que a taxa de natalidade. Esses índices diminuíram devido às melhorias das condições de higiene e de saneamento básico, ao acesso da população carente à medicina básica, vacinas, medicamentos, a alimentos e à educação. Então, estes serviços públicos ou privados, mas estes serviços, ao atenderem a população, ele propicia que essa população ela se cuide melhor de sua saúde, ela tenha mais acesso aos medicamentos e, consequentemente, através da educação, ela tem melhores condições de propiciar um ambiente salubre, e este ambiente salubre ele vai minimizar o surgimento e a proliferação de doenças, por exemplo. Todo esse conjunto de elementos eles vão contribuir para que a pessoa viva mais, viva melhor e viva com melhor qualidade. Daí a diminuição da taxa de mortalidade. A partir da década de 80, os índices de natalidade reduziram significativamente, porque houve uma diminuição no número de filhos por mulher, ou seja, da taxa de fecundidade. Então aqui já é a taxa de natalidade. Então a taxa de natalidade ela também tem alguns elementos que influenciam. Então essa queda ela ocorre por conta da industrialização, da urbanização, que contribuíram para mudar o estilo de vida das mulheres. Elas passaram a trabalhar, a usar métodos contraceptivos, o que contribuiu para a queda na fecundidade. Evidentemente, como as mulheres merecidamente tiveram mais acesso à informação, tiveram acesso ao mercado de trabalho, tiveram condições de autonomia econômica, elas também cuidaram de si e planejaram melhor sua vida, inclusive sua vida maternal, né? Diminuindo, que era comum a mulher ter 5, 6 filhos, ela passa a ter 1, 2 filhos. Evidentemente que isso representa quantitativamente na queda na taxa de natalidade da população brasileira. Então aqui nós formos perceber esse gráfico de 1940 com 6,2% de taxa de fecundidade, ela vai cair para 1,9%. Outra vez entre os anos 60 e 2010, essa queda ela é circunstancial. Taxa de fecundidade por região. Então aqui são alguns exemplos, utilizando os dados do censo de 2010, como que essa taxa de fecundidade se comportou aí, ou diminuiu em todo o país. Então, o Brasil teve uma queda de 21% nesse interstício de 10 anos, quase 22%. E entre as regiões, a região Nordeste, que também tinha uma alta taxa de natalidade, ela passa a reduz aí em 25% a taxa de fecundidade. Taxa de mortalidade geral refere-se ao número de óbitos para cada grupo de 1.000 habitantes. Então, entre 1940 a 1999, de acordo com o IBGE, essa taxa de mortalidade no Brasil ela cai de 25% para 6,9%. Utilizando aqui alguns anos, você pode ver como é o comportamento dessa taxa de mortalidade por habitante ao longo
de cada ano da década de 2000 até 2015. Esses são dados também de IBGE, que está lá no site. Vocês podem pesquisar, que vão encontrar esses dados e outras tabelas, inclusive, que são importantes para interpretar estes dados. Crescimento vegetativo refere-se aí, evidentemente, ao crescimento natural da população, que é a diferença entre o número de nascimento e o número de óbitos. Você vai ver que em 1950 essa taxa, a taxa de natalidade, ela ocorria em cerca de 44,4%. Em 2010 ela chega a 17,71%, com uma projeção aí de 15,66% para 2020. A taxa de mortalidade varia de 20,9% em 1950, chegando a 7,2% em 2010, e aí com uma projeção de 0,72% para 2020. Mortalidade por estado, você vai ver aí as diferenças dessas taxas de mortalidade por estado. Expectativa de vida. A expectativa de vida se refere ao tempo médio de esperança de vida de uma pessoa que tem ao nascer em determinado país. Ou seja, quando você nasce, hoje, uma criança que nasce no Brasil, você tem dados de acordo com o levantamento de todos os elementos e as categorias de políticas públicas que podem ser acessadas por essa pessoa, de quantos anos ele vai viver, desde que não haja, evidentemente, situações que fujam do que é normal, digamos assim. Você vai projetar aí as expectativas de vida dele, que no Brasil, nos anos 80, gerava em cerca de 62 anos, e nos anos 2010 nós chegamos a 73, quase 74 anos no Brasil. E isso vai interferir diretamente no que nós temos hoje, a discussão que nós temos sobre a reforma previdenciária. Evidentemente, quanto menor a taxa de crescimento populacional e maior a taxa de envelhecimento, mais pessoas vão ter para receber os benefícios da aposentadoria e menos pessoas vão ter para trabalhar. Esse é um argumento utilizado pelos governos, independentemente de segmento partidário, mas que eles utilizam para fazer o controle e diminuir gastos, que é o que o Estado capitalista impõe. Expectativa de vida por estado. Então aqui, onde nós temos a maior expectativa de vida, rapidamente nós temos aqui 76 anos, Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo. São basicamente os que têm as maiores expectativas de vida. O Maranhão, a expectativa de vida nos anos 80 foi de 57,5% e nos anos 2010, 68,7%. 68,7 anos, que isso aqui não é porcentagem, é em anos. População residente total, por sexo e grupos de idades. Então a gente faz uma diferença aqui entre homens e mulheres. A população ao longo dos anos 2000 até 80 até 2000. Unidade da Federação e pessoas com 60 anos ou mais, Amazônia, Roraima e Amapá, fica em torno de 4,3% a 6%. No Nordeste, que está o Maranhão, você fica entre 8% a 10%. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade no Brasil, nos anos 2000, isso aqui são dados dos anos 2000. Distribuição da população por sexo segundo os grupos de idade, que já no censo de 2010. Então você pode fazer um comparativo entre os dados dos anos 2000 e os anos 2010. Então nós temos aqui onde começa a aparecer pessoas com apenas 0,1%. São pessoas entre 90 e 94 anos. Nos anos 2000, entre 90 e 94 anos, nós já aparecemos com 0,1% homens e 1% mulheres. Por isso que é importante fazer essa comparação entre os dois gráficos. Pirâmide etária relativa
França e Brasil, é um comparativo aqui de França e Brasil nos anos 2005 e 2050, que é uma projeção. Aqui. Gráfico que representa o excedente feminino populacional entre 1980 e 2050. Isso aqui são projeções que são feitas entre a população feminina do Brasil. Crescimento demográfico por regiões. Então, a população Brasil e as demais regiões. 2000, nós tínhamos 169 milhões. 2010 chegamos a 90 milhões. O Nordeste nós tínhamos 47,7 milhões. Chegamos em 2010 com 57,081 milhões de habitantes. Que são as porcentagens. Você vai ver que é o maior crescimento ele está na região norte em porcentagem. E o menor crescimento em porcentagem está na região sul. População urbana e rural, é importante também ver como que modifica esse quantitativo no Brasil. Então, a urbana, que representava nos anos 2000, nós tínhamos 84,3% e rural 15,64%. Média de moradores por domicílio no Brasil e as regiões. Evolução de IDH no Brasil, são gráficos para serem analisados. Evolução de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que inclui a educação, saúde e renda. O IDH do Brasil, é importante fazer esse levantamento e essa análise desses dados. População total, segundo o Censo Demográfico e Projeções, até 2050, que são projeções até 2050, com o aumento da qualidade de vida e expectativa de vida do brasileiro, ultrapassará 80 anos em 2050. Então, essa é a expectativa que chegaremos aí, uma expectativa de vida de 81,29 anos. Até os 25 anos atrás, éramos considerados um país de jovens. Hoje estamos em nível intermediário. E daqui a aproximadamente 30 anos estaremos consolidando o Brasil como um país de população envelhecida. Então, essa é a expectativa e isso reflete diretamente nas tomadas de decisões sobre as políticas públicas no Brasil. Evolução do crescimento populacional, são mais dados a serem analisados. Encerramos aqui a nossa aula e também encerramos assim a nossa disciplina. Agradeço a todos, espero que possamos ter desenvolvido um bom trabalho, espero que possamos continuar com este curso. A todos vocês, bons estudos, muito obrigado.